Se você quer ouvir aquela dica do curso de cinema, da área de cinema, se você já atua na área, se você quer entrar nessa área, fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu estou aqui com o professor Daniel Veloso, que é professor do Centro Universitário UNA e vai contar esse babado para você. Mas antes a gente vai falar aqui sobre várias questões. Eu sou a professora Priscila, estou aqui entrevistando o professor no encontro com o educador do Centro Universitário UNA. E esse é o professor Daniel Veloso. Seja bem-vindo, Daniel. Fique à vontade aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Obrigado, Pri. Legal demais. Obrigado pelo convite. Estou animadaço para fazer essa conversa. Vamos lá. Pois é, gente, privilégio, né? E aí, um dos privilégios desse encontro é saber detalhes que ninguém sabe. Então, conta esses detalhes pra gente agora, Daniel. Quem é o professor Daniel? Ou melhor, quem é o Daniel Veloso? Legal demais. Falar um pouquinho da história é gostoso, lembrar de algumas coisas, né? Bom, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Vivi um tempo, a maioria da minha vida aqui em BH, mas já tive uma oportunidade de morar fora, na Europa, morei um ano na Bélgica. Que chique, tá vendo? Chique demais. Enquanto isso, a pessoa... Aqui, ó, vou ali pro bairro Veneza, Califórnia, Veneza, ali, BH. já tem uma história Califórnia, em Veneza início também. da 040, chique também. Tem uma história em Veneza também. Aí, tá vendo? Mas é Veneza de verdade, né? É Veneza na Europa. Os dois. E morei nos Estados Unidos também, então morei em Brasília, então eu sou um pouco nômade, assim, mas a maioria da minha vida morei aqui. Sou filho do Eduardo e da Beth, não é Eduardo e Mônica, mas é quase lá. Quase. Morou em Brasília e dá Morei pra fazer em Brasília, uma conexão, exatamente, assim, né? Foi exatamente com os dois. Em 1986, Copa do Mundo do México, eu lembro ainda. Primeira lembrança de futebol, essa Copa do Mundo. E tenho 2 irmãos, Alexandre e Ana Luísa, que me dão muito orgulho. Eu sou o caçula dos É um 3. mimado. É o queridinho. Primeiro, o pessoal pega pesado. O segundo, já é mais leve. O terceiro já descamba, assim. Aí é bom demais. Mas sou o caçulinha dos 3 lá. E essa lembrança, que eu falei da lembrança de futebol, né? Porque realmente é uma coisa que marcou muito a minha infância. E até hoje gosto, né? Sou cruzeirense e o estádio, assim, me dá boas lembranças, assim, de família e de tudo mais. Então, acho uma pena hoje que a gente está com mais dificuldade de levar, né, a família no estádio por causa dessa violência toda, mas ainda dá muita lembrança boa lá de ir com meus primos, etc. Uma coisa que liga a minha família é o futebol. Sim. Não necessariamente o futebol, na verdade, o que gira em torno dele, assim, toda essa festa, brincadeira e tal, que eu acho muito saudável, muito boa. Que legal. E eu percebi isso quando você falou, olha, eu morei em Brasília na época da Copa porque do foi a México, minha primeira né? lembrança. Marco. A turma chorando lá. Por causa do jogo, do Brasil perdendo e tal, mas faz parte. Mas eu acho que talvez o meu maior, a coisa que eu mais me orgulho, assim, como pessoa, é ser pai do Felipe e do Thiago, dos meus filhotinhos gêmeos. Que gracinha, né? gente. Gêmeos. Exatamente, estão com 6 anos hoje. E por incrível que pareça, um é cruzeirense e outro atleticano, você acredita? Como assim? Como assim? Uai. Do nada... Isso eu não tinha observado nas redes sociais. Eu já te vi aí publicando fotos no estádio, jogo do Cruzeiro, se não me engano. Mas a mãe é atleticana? A mãe é atleticana. Então ficou ali dividido. Mas porque o Felipe é do contra, então por isso que ele quis virar atleticano. Mas já a gente vai converter ele para... Mas é uma turma bem dividida, separada assim em casa. A mãe isso. Com o atleticano, o pai com o cruzeirense ali. E o Thiago tá naquela fase apaixonado pelo futebol, então... Aí outro dia eu fui no estádio, era um jogo muito tarde, ele dorme cedo. E aí o jogo era 9h30. Eu sabia que se ele fosse, ele ia chegar dormindo, ia ficar o jogo inteiro no meu colo dormindo, e ia voltar dormindo. Então não ia aproveitar. Não chega antes de meia-noite em casa? Não, de jeito nenhum. E aí falei com ele que eu ia no estádio, né? Ele pensou, primeiro ele me falou, poxa, pai, eu queria ir com você. Aí depois ele ficou pensando quietinho um tempinho, depois ele falou assim, pai, nunca mais você vai no estádio sem me levar, tá? Eu falei, bravo comigo. E aí foi isso, né? Então minha história com o futebol é bem legal, assim, eu gosto muito e acho uma parte legal da minha vida, assim, curtir isso com meu filho e com a minha família, assim, com meus primos, meus amigos e tal, sempre uma curtição boa. E estudei na PUC, sou filho da PUC, fiz publicidade lá, né? Exatamente porque eu tinha acabado de voltar desse ano
na Europa, fiz intercâmbio lá, e eu não Sei. queria sair de Belo Horizonte novamente. E na Entendi. Então época, você fez o intercâmbio antes da sua graduação. sim, fiz na Entendi. época do segundo grau, fiz o Uhum. segundo ano lá. E foi uma experiência também que mudou a minha vida, obviamente, né? Você morar fora um tempo, longe da família e criando outros laços familiares, né? Porque esse tipo de intercâmbio que eu fiz, a gente mora em casa de família, então você cria um laço muito legal, assim, um vínculo muito Sei. legal. Até hoje converso com a turma, mando Que notícia, legal. Cria ali um vínculo grande, né? muito legal, é isso mesmo. E depois que eu voltei, trabalhei um tempão nessa instituição de intercâmbio que eu viajei como voluntário, então foi uma experiência muito rica para mim, para minha vida, assim. E aí fiz publicidade, né, Sei. a minha graduação, mas nunca pisei numa agência de publicidade nem para estagiar, nem para trabalhar. Olha, essa parte eu não sabia também. É não. verdade, mas porque na verdade eu entrei na faculdade e no primeiro semestre eu já entrei como voluntário no laboratório de fotografia. No segundo, fui contratado pelo laboratório de vídeo e lá fiquei já traçando uma carreira no audiovisual. Entendi. Já pensando. Então, mesmo trabalhando na publicidade, eu já estava voltado para a produção audiovisual. E aí foi na época que a PUC TV começou que eles criaram a PUC TV, e eu e mais um grupo de colegas da publicidade, a gente foi na primeira reunião de pauta da PUC TV. E aí a orientadora procurou a gente depois e falou assim, pois vocês estavam aqui na reunião, o que vocês querem fazer e tal? A gente estava, não sei, a gente está meio sem ideia, mas a gente queria trabalhar aqui na PUC TV e tudo mais, conhecer. Então por que vocês não fazem um programa sobre publicidade? A Yara Franco, que me orientou nisso, e a Sandra Freitas. E aí a gente topou na hora, e a gente fez um programa que durou vários anos, mesmo depois de formado, o programa continuou, que chamava Pão de Case. Que era os cases da publicidade mineira. E foi aí que eu realmente entrei no agente de publicidade, né? Não foi para trabalhar, mas foi para trabalhar de outra forma, né? Então, conheci como o funcionamento e o andamento de uma agente de publicidade nesse momento. Assim. E sempre ali no audiovisual, né? Sempre trabalhando com vídeo e tudo mais. E aí, logo depois que eu formei, fiz uma pós-graduação em arte e tecnologia e nesse momento, né, já trabalhando já há algum tempo com audiovisual, eu criei o Estúdio Sabotagem, eu e mais dois amigos, foi uma empresa de colegas de faculdade, né? A gente trabalhava junto. Que interessante, né? Algo que foi criado ali com essa relação iniciada dentro da faculdade. Hoje eu falo muito sobre isso, assim, o quanto as pessoas têm o poder de se unir ali em objetivos similares ou até mesmo iguais durante esse tempo de estudo, né? Isso é demais da conta. Por isso que eu acho que o nosso eterno reitor, Geraldo Magelo, falava, né, que na universidade até as paredes ensinam, né? Verdade. E eu acho que isso é importantíssimo, né? A faculdade, ela está ali, né? A parte de sala de aula é importante, mas a cantina é importante, a biblioteca é importante. Esse conviver aí, que eu acho que é a coisa mais legal da universidade, desse tempo, né? Que é maravilhoso, né? É um tempo que eu acho que não tem igual na vida das pessoas, né? A gente aprende muito, faz muita amizade, né? Eu sou casado, inclusive, com a minha esposa, eu conheci ela na PUC, inclusive. Olha, a gente não é namorado desde a época de PUC, não. Conheceu a esposa na faculdade, os sócios, resolveu empreender com amigos de faculdade. Então, se é que tem uma mensagem maior do que isso pra gente aqui agora, né? O maior não, é um resumo, na verdade, né? Que vamos aproveitar o momento. Exatamente. Também, as relações durante a graduação. Muito bom. Agora, conta um pouco mais sobre a sabotagem pra gente. Sim. Então, naquela época éramos 3 estudantes, né? A gente tinha acabado de formar e a gente montou o Estúdio Sabotagem, que funcionava no quartinho lá da casa do Leandro, de um dos sócios. E a dona Conceição, que recebia a gente, todo dia fazia um chá, fazia um pãozinho com a gente. Um pão de queijo, eram mimados. Entendeu? E a gente trabalhava lá literalmente num quartinho lá dentro da casa do Leandro. E aí foi até interessante, também outra dica legal, né, que na época a gente foi no Sebrae para entender como que seria abrir uma empresa, etc. e tal. A gente passou por todo aquele processo do Sebrae que é super rico e existe até hoje, funciona muito até hoje. Criação de plano de negócio, a consultoria ali, Sebrae, né? Exatamente. E a gente chegou à conclusão que não era o momento de a gente abrir uma empresa.
Olha que legal. A consultoria foi tão interessante que a gente viu que a gente não tinha ainda a maturidade profissional, não era o momento de abrir um CNPJ. Porque abrir uma empresa é relativamente fácil, não é um bicho de sete cabeças, mas fechar uma empresa não é fácil, não. Tem as obrigações acessórias, né? Exato, contábeis. Exato. Não poderia ser uma microempresa, porque 3 pessoas, MEI só pode ter um colaborador. Exatamente. Ou deveria ser Nem pelo tinha menos MEI na 3 ali. Já estou começando a denunciar. Você falou se eu quero falar idade, tempo de carreira, vou acabar tendo que soltar. Mas nem tinha MEI naquela época. Mas é muito isso mesmo. E aí a gente continuou trabalhando junto, durante um tempo. E foi uma coisa que foi muito legal, assim, que aconteceu com a gente, com os 3, é que a gente colocou como meta do Estúdio Sabotagem que de 6 em 6 meses a gente tinha que fazer um produto autoral. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha os nossos clientes que davam uma graninha e tal, a gente já estava buscando entrar no mercado mesmo, mas a gente tinha que fazer de 6 em 6 meses alguma coisa que não estivesse necessariamente ligada a um cliente que pagasse a gente. Por que isso? Para a gente desenvolver a criatividade. Então, a gente fazia ou uma vinheta, ou um curta, ou um videoclipe, ou algo que a gente pudesse fazer sem ter uma resposta de comunicação para dar para algum cliente. Né? Então, era um trabalho social também, né? Não era bem social, porque não tinha necessariamente... Tinha um cliente real. Às vezes tinha cliente real, às vezes era uma coisa nossa, assim mesmo. Tipo, fazer uma vinheta. Entendi. A gente inventava, só para a gente experimentar. Sabotagem é por causa disso, sabotar o status quo mesmo, de tentar criar coisas novas. Sair da mediocridade, né? Sair do mesmo. A sabotagem está por aí. Legal. E aí, uma dessas viagens assim audiovisuais foi o meu primeiro curta, que foi chama O Futuro do Brasil. E, por incrível que pareça, até hoje, foi o meu primeiro curta, mas foi o filme que eu rodei mais festivais. Eu deve ter rodado mais de 30 festivais no Brasil inteiro. E passou em Tiradentes, etc. e tal, que é um festival super importante, no Festival do Rio, no festival no Ceará. Então, assim... Isso porque foi o primeiro. O primeiro. Né? E isso foi o que me incentivou a trabalhar com cinema, que é onde eu estou até hoje. E foi muito legal, né? Porque meu pai é uma pessoa que me incentivou muito, ele que me deu a primeira câmera fotográfica profissional para eu ir para a Bélgica, que me ensinou demais. Começou em casa, então. Foi. Meu pai era fotógrafo amador, mas amava a arte de fazer foto. E mesmo assim, com uma pessoa super cabeça aberta e tal, teve um caso que foi muito engraçado. Que também eu falo isso muito com os alunos, assim, que às vezes é difícil a gente convencer, né, os familiares. Você vai fazer cinema? Poxa, você não vai fazer engenharia nem direito? Não é possível. Tá ficando doido? Não é uma das profissões mais antigas e tradicionais que a gente tem. De forma alguma. Sim. Então, às vezes, a gente tem que convencer a turma que a gente vai trabalhar no campo das artes. E que não é, lógico, não é uma profissão fácil, e imagino eu, como não deve ser nenhuma outra. Né? Eu acho que todo mundo tem que, para se dar bem na vida, para alcançar os objetivos, tem que ralar muito, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. E aí meu pai, teve um dia que eu estava saindo para trabalhar, aí eu falei, pai, estou saindo para fazer umas fotos. Ele perguntou, olha, mas você não vai trabalhar não? Eu falei, pai, meu trabalho é fazer foto. Isso porque cabeça... no caso dele era um hobby. Exatamente. Agora, com relação ao audiovisual, às vezes as pessoas falam assim, será que tem mercado para isso? Eu falei, eu posso te fazer uma pergunta, uma nova pergunta? E quando a pessoa fala, sim, eu falo, olha, tudo que você abre na Netflix, né, tudo que você abre ali na Amazon, tudo que você abre, às vezes no YouTube também, você vê na TV aberta, você vê nos comerciais, em algumas redes sociais, foi produzido, ou pelo menos deveria, ou poderia, por alguém que domina, né, as habilidades aí de trabalhar com o audiovisual. E a pessoa, nossa, verdade, está crescendo hoje, né? Te respondi? Exatamente. Então, eu falo que tem mercado dando exemplos daquilo que a própria pessoa consome diariamente, né? Seja no online, seja na TV ali. Também hoje está online. E é engraçado, porque a gente tem uma geração que, né, todos os meus alunos, ou 99% dos alunos, eles já nasceram com o celular na mão. Então, tive uma época que eu ainda brincava com os alunos, falando assim, quem tem celular na mão aí com câmera? Então, todos vocês são potenciais produtores audiovisuais. E a gente, na verdade, a gente produz audiovisual diariamente, né? E esses meninos,
esses jovens, né, esses jovens profissionais, mas já nasceram com isso. E é muito interessante, porque são poucas as pessoas que têm a oportunidade de ter uma aula de cinema, né, durante a escola, né, Sim. ou uma oficina, ou ter acesso um pouco ao que é a linguagem do audiovisual, a linguagem cinematográfica, né? Mas, ao mesmo tempo, como eles já nasceram imersos nesse universo, eles fazem isso de uma forma instintiva e fazem muito bem, né? Tem pessoas que fazem vídeos maravilhosos, nunca sentaram numa sala Tem para razão. pensar sobre a linguagem cinematográfica, pensar sobre cinema, pensar sobre audiovisual, etc. Mas como eles já vivem muito esse universo, eu acho isso super genial também, acho muito legal. Acho uma Geração coisa alfa que já nasceu com o celular total. na mão, É uma. com os programas infantis, vou generalizar dessa forma, ali para entreter enquanto a mãe, enquanto o pai resolve algum problema, né? Ou até mesmo na televisão, os DVDs, Isso. né, de conteúdo ali infantil e agora no celular a todo momento, né? Que é uma continuação do corpo, né? Praticamente. Praticamente. Quando a Então, gente esquece o assim, celular em casa, tá a pelado. gente sente que está faltando alguma coisa. Verdade. Mas é isso mesmo. Então, assim, e eu acho que a gente tem que entender e ver isso aí com bons olhos, sabe? Uhum. Porque faz parte. Se alguém é saudosista, fala, eu só gosto de filmar com tal câmera, etc e tal, eu acho legal, eu acho que faz parte, mas quem trabalha, quem estuda com isso, não pode fechar os olhos para isso, né? Para essa É. nova geração e Não, dessa não tem forma de como. se produzir imagens, etc. Que, na minha opinião, tem muitas coisas que são muito legais. Você fala de geração e eu me lembro. Inteligência artificial, inteligência artificial. E a inteligência artificial nisso tudo? Nesse contexto do cinema, da produção? Gente, o que eu fico realmente impressionado é porque a inteligência artificial, o que a gente está tendo acesso hoje, a gente ainda está engatinhando. Porque esse é um campo de estudo que é relativamente novo, né? Sim. E que já traz coisas que a gente acha incrível, assim, mas está engatinhando, né? Ele não está maduro, não está nem perto de estar maduro, né? E esse ano eu estava escutando e lendo um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, né? E a turma estava dizendo que os 5 prêmios dos mais importantes, física, química, biologia, sei lá o quê, 3 deles já estavam ligados à inteligência artificial. E um desses ganhadores de prêmio Nobel estava comentando sobre esse receio, ainda é difícil dizer medo, né? Mas um receio do que a gente viu em Matrix, o que a gente viu em Exterminador do Futuro e vários filmes, livros e filmes de ficção científica, que é essa ideia das máquinas, como elas têm uma certa... Substituírem. elas ganharam autonomia. E sempre percebi isso como uma coisa de ficção. Agora, quando um prêmio Nobel coloca isso em pauta, a gente tem que começar A a pensar. pensar sobre isso também, né? Verdade. E aí, esse é um dos grandes desafios hoje, né, dos professores, nós educadores em sala de aula, com uma geração que já nasceu com o celular na mão, com gerações que virão, que estão ainda mais com celulares, já imersos na inteligência artificial. Mas antes de falar disso, eu quero saber como que começou a história do Daniel professor. Como começou essa jornada do Daniel como educador, a sala de aula, como que veio esse encantamento por ensinar, por compartilhar com tanta gente e há tanto tempo, né? Legal, Pri. E é isso, até que quando a gente foi puxando os assuntos ali, ainda tem que emendar alguns mas eu acho que dá para fazer a partir desse trajeto que você sugeriu aqui agora, né? Eu fiz a minha pós-graduação em arte e tecnologia, né? E inclusive a professora Magda, que é muito minha amiga, ela foi minha colega, eu conheci ela nessa pós-graduação. A nossa professora é minha amiga há muitos anos e minha amiga gona mesmo, assim, realmente é uma pessoa que eu gosto muito. E ela já estava dando aula aqui na UNA e surgiu uma vaga no curso de design, quando o design era lá no Barro Preto, não sei se chegou a pegar o prédio lá do Barro Preto. Barro Preto. Que era um prédio grandão. Quando tínhamos Unatec, né? A falar nisso, olha só, Magda foi minha professora. Você que está nos assistindo agora, coloca aí nos comentários, por favor, se você já foi aluno ou aluna do Daniel, se você pretende ser, depois de já ouvir um pouquinho da história dele, né? Se você é, nesse momento, aluna do Daniel,
E aproveitando a deixa aí, o professor Daniel falou da professora Magda, que foi minha professora também. Uhum. Aprendi a fotografar com ela. Conta aqui nos comentários pra gente qual é o professor que a gente pode convidar aqui para o nosso encontro com o educador. Aproveita aí para nos dar essas dicas. Agora, seguindo aqui com você, Daniel, então a Magda é uma pessoa que você conheceu na pós-graduação e há bastante tempo. E aí ela me convidou, aí surgiu essa vaga no curso de design, que era uma Sim. disciplina dentro do curso de design, que era audiovisual, nem lembro, acho que era design audiovisual, algo assim, não lembro exatamente o nome da disciplina. E aí eu participei do processo seletivo, passei e tal, e foi muito engraçado, porque na verdade eu nunca tive uma formação de pedagogia ou de formação de professor e tal, e do nada, sala de aula. E é encantador mesmo. É uma coisa. Já estou. Isso foi em 2007. Aí, estou falando que eu já vou colocando as datas aí. Já dá para fazer as contas. Vai fazendo as contas aí, entendeu? Contas. E realmente é algo magnético, assim. Então a gente vai. Claro, eu aprendi a forma que eu hoje dou aula, ela vem muito de percepção, de leitura, de entender, de senso crítico, de ter feedbacks, tanto de coordenação quanto de aluno. O que é legal, o que não é, as aulas que eu sei que funcionam, mas me espelhei muito em professores que foram, que eu acho que são professores geniais, como o professor Júlio Pinto, de semiótica, que era nosso colega aqui na UNA também, hoje está estudando nos Estados Unidos, continuando seus estudos de pós, sei lá quantos pós-doc que ele deve estar. Então, ele foi uma inspiração muito grande para mim, assim, porque ele foi meu professor na pós-graduação, junto com a Magda, e as aulas dele ele falava durante, 3 minutos. O que ele colocava assim para a gente era tão instigante que a gente ficava quase o resto da aula inteira só conversando, discutindo. Então, eu trago isso muito para a minha sala de aula, assim, de tentar trazer o diálogo, de tentar que a aula não seja... Eu percebo o lugar do professor como esse lugar de troca, E é algo... O pessoal fala assim, gente, maior clichê, do professor, mas eu acho, sinceramente, que a gente aprende mais do que a gente ensina. Porque é verdade, a sala de aula, ela é muito rica, Esse semestre eu tive um desafio, que você me colocou, que foi dar uma disciplina que eu nunca tinha dado, Aí eu reclamo e falo, acho ruim. Não, gente, que trabalheira que dá. Mas depois porque fica curtindo. Porque a gente não quer entrar em sala de aula despreparado. Entendeu? Isso. Mas aí você volta a estudar, você volta a ler, você lê coisas novas, etc e tal. Então, assim, é apaixonante mesmo. Então, eu estou na UNA desde 2007. Aí teve esse caso da Itália, que em 2009, fui chamado para finalizar um filme lá, e eu morei um tempinho na Itália para fazer esse filme. E aí eu pedi licença da UNA e voltei só em 2012. Fiquei um tempinho fora, mas desde então estou direto aqui, principalmente no curso de cinema, mas também transitando, já dei aula em RP, em publicidade, só não dei aula para jornalismo. Fica a dica aí. Olha só, já olha... Que amo a turma do jornalismo, assim, porque eu acho que é um campo que merece muita atenção, muito cuidado, porque apesar de não ser jornalismo, mas não sei como que eu ia entrar lá. Eu tenho vontade, às vezes, de ter aula de jornalismo junto com a turma agora para discutir tantos desafios que os jornalistas têm hoje. Verdade, principalmente em tempos de fake news. Exatamente. Propagação muito rápida de uma informação sem apuração. É muito interessante. Essas experiências internacionais, assim, elas construíram o profissional que o Daniel é hoje. Como que essas experiências internacionais podem ajudar o aluno que está em sala hoje, a pessoa que vai começar a estudar, o profissional que já se formou em cinema? Ô, Pri, assim, no meu caso foi primordial, assim, para minha formação. Esse intercâmbio foi o tempo maior que eu morei fora, mas eu sou realmente alucinado com essa ideia do intercâmbio, que meio que é um pouco desse espelho da sala de aula, essa ideia de troca. Então, assim, até conversei com você há pouco para a gente tentar desenvolver um projeto de intercâmbio aqui dentro do curso de cinema da UNA, tomara que a gente consiga desenvolver ele, porque eu penso que essa troca é o mais importante, é o mais rico. Então, você ter uma pessoa que vai ter um ponto de vista diferente do seu, para dialogar, para conversar, para trocar, para mim é o que realmente constrói o mundo.
essa instituição de intercâmbio que eu trabalhei, ela tinha uma missão, que é uma missão muito humilde, que é a paz no mundo. Assim, poxa, então É quer dizer que humilde, simples e difícil. e é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas, assim, o que a gente aprende, o que a gente ensina lá dentro dessa instituição, que chama FS, American Field Service, é que a partir do conhecimento do outro, né, você vai ter mais respeito com o outro, você vai ter mais empatia com o outro, e isso você vai, a partir desse conhecimento, criado a partir do intercâmbio, das trocas, etc., você vai promover uma paz mundial. Então, assim, é lógico que é uma meta utópica, né? Mas que eu acredito muito nela, porque se você mudar um micro, você pode fazer diferença no macro. Então, eu Aos acho... poucos constrói-se muito. Exatamente. Então, o intercâmbio, para mim, foi isso, assim, foi essa percepção de mundo, de entender que o mundo é diverso e que bom que ele é, e que a gente tem pensamentos e cabeças diferentes, e que isso é que é o mais bonito, né? Então, isso eu trago muito forte no meu trabalho, no que eu acredito e tudo mais. Então, é sem dúvida muito importante. Mas e internacional foi legal também, óbvio, né? A experiência que eu tive, né? Essa oportunidade que eu tive de morar em outros lugares. Mas esse intercâmbio pode acontecer dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, né? Trocar, o Brasil é tão grande, a gente tem que... Né? E no caso do cinema, né? É uma outra coisa interessante, né? Que quando o meu filme foi para Tiradentes, o meu primeiro curto que eu comentei lá atrás, né? Aí meu pai vira para minha mãe, coloca a mão no braço dela, assim, seu filho tá virando artista. E aí vai, festival né? de tanta representatividade Exatamente. na área. Então, assim, sensacional. então é uma profissão que não é fácil, realmente. Você tem que ralar muito. Hoje tem muita oportunidade de trabalho, como você mesmo comentou, né? Porque hoje, né, tanto as redes sociais quanto você tem uma produção visual gigante. Então, você tem realmente muito campo de trabalho. Para quem quer trabalhar especificamente com cinema, é um caminho que vai acontecer de trabalhar com outras formas de produção audiovisual que não necessariamente o cinema, mas que são capazes de gerar experiências importantes. Exatamente, mas que vão gerando o caminho necessário para você ter essa maturidade para trabalhar com cinema. Sim. Então é muito bom, assim, eu acho que é um campo muito grande e que para trabalhar especificamente com cinema tem que ter foco também, tem que entender esses espaços e buscando ele, participando dos festivais, que é outro lugar de troca. Sim. Né? E você me falou assim, que me dá orgulho assim como professor, né? Isso. Essa ideia de sala de aula, para mim é maravilhoso, mas quando eu vejo realmente, fui no Fest Curtas agora, numa sessão lotada, com um filme maravilhoso do Pedro Estrada, que é um ex-aluno, e aí eu fui especificamente para prestigiar ele, não tinha nem prestado tanta atenção quais seriam os outros filmes, mas os outros filmes todos com participação de alunos da UNA. Ah, que legal. Então, assim, que orgulho. É muito legal ver que realmente era na Mostra Minas, né? Então tinha... Né? Mas a gente percebe o tanto que os nossos alunos conseguem realmente trabalhar com cinema, e tá no campo, e trabalhar. E aí vem a outra coisa também que eu falei que eu queria comentar, né? Que eu construí o estúdio Sabotagem, que hoje é a Sabotagem Filmes, né? Na faculdade, com 2 amigos, não são mais meus sócios, hoje mudaram sócios, mas ele também é meu contemporâneo de PUC, né? Ou seja, mostrando essa importância, esse poder do networking dentro da graduação, mas o tanto de produtoras de cinema atuantes e atuando de uma forma muito importante para a cinematografia mineira e brasileira, de produtoras criadas por estudantes da UNA. Uhul! Então, assim, é uma coisa impressionante, e não só as que foram criadas e hoje estão estabelecidas no mercado, mas com os estudantes que estão em outras produtoras importantes, como a Ana Vilhana, que é da nossa querida professora da Clarissa e tal. Sim. Outras estudantes que estão trabalhando em produtoras importantíssimas aqui da cidade, né? Dá aquele conforto no coração, né? Assim, que bom. No fim das contas, o resultado do curso o resultado do curso de cinema, no fim das contas, né, é criar um pensamento crítico, uma pessoa,
melhor, mais humana e fazer filme, né? Então, assim, a gente vê os filmes circulando, vê os profissionais trabalhando e fazendo obras incríveis, assim, é muito gratificante, é muito legal. Deve ser como uma mãe, um pai, assim, olha lá, ó, do meu Total. aluno. Foi meu Eu aluno. falo. Tá vendo aquele filme ali, aquele curta ali, naquele festival? Do meu aluno. Deve ser muito legal, muito prazeroso falar isso. A falar nisso, assim, você falou sobre os projetos, né, o intercâmbio, e eu me lembrei dos projetos de internacionalização da UNA. Então, aqui na descrição desse vídeo, quem tiver interesse, quem tiver vontade de saber quais são os editais abertos para esses projetos internacionais, exclusivos para alunos, é só clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, caminhando aqui para a nossa parte final dessa entrevista, que certamente Vai entrar teremos que efeitos ter a sonoros parte que vai 2. assim, A plateia, né? Aquele efeito de quero plateia, ver de como é que tá a rádio, né? pós-produção. Pois é, olha só, tá vendo? O professor vem gravar, o professor do cinema vem gravar, e aí a gente fica assim, né? Olha, ele tá observando a luz, ele tá observando os efeitos. Vamos ver depois na gravação, na edição, como vai ficar. Se ele vai chegar aqui, vai comentar se ficou legal ou não. Inclusive, queria agradecer a equipe da fábrica por sempre estar aí, né? Parceira e dentro, não só como parceira, né? Dentro desses nossos projetos, inclusive desse projeto de entrevista, encontros com os educadores, que são tão interessantes, porque a gente tem a oportunidade de conhecê-los um pouco melhor. Bom, dica, orientação, né? Dica, essa palavra, ela resume muito, né? Dica, uma orientação ali para quem tem o sonho de seguir a carreira na área do cinema. Eu sei que você vai ter ali muitas orientações, mas se você pudesse escolher alguma para esse momento, para essa pessoa que nos assiste, que vai poder te ouvir e se inspirar um pouco com a sua fala, o que é que você falaria? Dá para fazer o Difícil, dobro né? de Difícil, tempo, né? né? Não, mas tem algumas coisas que eu acho que são assim, essenciais, né? Eu acho para quem quer trabalhar e estudar cinema, né? Uma que é assistir filme. Pode parecer muito óbvio, né? Inclusive, tem vários alunos que chegam... Adoro, como eu já estou há um tempo maior na UNA, e isso para mim também é uma coisa deliciosa, que eu vejo os alunos entrarem e saírem. Então, eu vejo todo esse trajeto, e ver esse trajeto todo é muito bonito. E vejo muitos alunos entrando e falando, por que você está fazendo curso de cinema? Porque eu gosto muito de filme. Então, isso já é um caminho. Você precisa ser cinéfilo para trabalhar com cinema? Cinéfilo, talvez, não sei se é a palavra correta, mas você tem que assistir muito. Você tem que ver muito, e não só, né, ir no cinema, né, mas ir nos festivais, prestigiar o cinema nacional, prestigiar o cinema mineiro. Sim. Né? Acho que isso é essencial para a gente entender também o que é o nosso cinema, né? Entender o que a gente produz, o que é a nossa característica. E, claro, cada um pode ter a sua própria característica, mas entender essa realidade do nosso cinema é essencial. Então, assistir muito filme, assistir tudo que puder para, né, para poder discutir, para poder conversar, para poder criticar, para poder falar bem. Então, assistir muito filme. E a outra, especificamente para os nossos alunos, assim, o nosso curso ele tem uma pegada muito prática, né? Ele tem... os professores estimulam muito a produção de curtas, de cenas, de filmes dentro do nosso currículo, né? Uhum. E quem está no primeiro, no segundo período, quem está começando, assim, é participar muito, assim, ativamente dos trabalhos dos colegas. Lembrar que os trabalhos que são feitos dentro da universidade, né, eles vão para fora, participam de festivais, né? São portfólio. Né? São portfólio. Então, assim, um dos grandes lances, das grandes oportunidades que a UNA dá para os alunos é isso. Você sair já com seu diploma e já com um currículo de 5, 6 filmes. Isso é incrível. Eu, para chegar a 5 filmes, eu demorei, sei lá, 10 anos, né? Porque eu não tive essa oportunidade. E isso é essencial, porque hoje, para você trabalhar com cinema no Brasil, efetivamente você vai passar por um caminho de escrever projeto, participar de edital e etc., para você poder fazer filmes com financiamento. E uma das coisas que é cobrado é portfólio. Então, assim, é fazer os filmes, colocar os filmes em festivais, rodar os filmes o máximo possível, porque aí quando você chega nesse momento de mostrar portfólio, de mostrar que você já tem uma experiência de produção para poder alcançar esses recursos, é essencial. Então, assim, participar mesmo, ir para o set, encher o saco dos alunos mais velhos, né, dos que já estão formando, que estão fazendo,
realização cinematográfica, né, e tal, para poder participar dos sets. E aquele negócio, posso ir lá carregar cabo? É isso mesmo. Porque o set realmente é um espaço dentro do cinema, é um momento muito especial do cinema, sabe? O momento da Também vai gravação. gerar uma experiência ali relevante. Sim. Então é isso, é participar e levar os trabalhos muito a sério. Assim, não é um trabalhinho de escola. Se tem vontade de trabalhar com cinema, com audiovisual, já é o seu trabalho, já é a sua cara. São inúmeros filmes que saíram de experiências de dentro das UCs ou das disciplinas. Sim. Que rodaram o mundo, né? E que realmente fizeram o nome de cineastas que hoje estão trabalhando e conseguindo aí um sucesso muito legal na carreira a partir desses trabalhos. Assim. Olha que legal, né? A gente tem exemplo, egresso, ex-aluno, que fizeram trabalhos aqui solicitados pelo professor e que às vezes o aluno fala, é um trabalho, vale ponto, é só parte aqui do meu curso, mas eles rodaram o mundo. Né? Acho que esse é um ótimo exemplo e agradeço a sua participação aqui, agradeço por essas palavras que certamente vão inspirar muita gente. E em breve, quem sabe aí a gente não tem a parte 2, porque eu sei que tem muitas histórias, muita coisa para contar. E para você que nos assiste, não se esqueça de colocar aqui em qual ano foi aluno do Daniel ou aluna do Daniel, se já trabalhou com ele, se já teve algum contato em algum festival e também indicar o professor, a professora que a gente vai convidar para o próximo encontro. Ficamos por aqui e até o próximo encontro com o educador. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Pri. Valeu. E até a próxima.